temos a grata satisfação de entrevistar hoje a Vanessa Portugal Barbosa, que ela é do PSTU e é candidata a prefeita de Belo Horizonte. Então, nós vamos começar conversando com a Vanessa para a gente lembrar, porque ela já é muito conhecida na cidade. Então, Vanessa, eu queria que você falasse quem é a Vanessa, primeiro, né, rapidamente, para o pessoal lembrar de você. Bom, primeiro agradecer o convite, a presença. Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, sou professora da rede pública há 25 anos, fiz Faculdade de Ciências Biológicas na UFMG, sou natural de Boa Esperança. E você trabalha nessa área? Eu trabalho como professora, sou professora de biologia, ciências. de ciências? De ciências, porque eu claro, trabalho no claro, ensino fundamental, isso. E pois é. atuei nos sindicatos. Você estava falando uma coisa muito importante, onde é que você mora? Eu moro na região do Barreiro, nasci na cidade de Boa Esperança. Isso. Pois é, você já esqueceu, mas eu sei, quase minha conterrânea. Eu sou de Campos Gerais, ali pertinho. Bem próximo, é a terra da minha mãe. Minha mãe nasceu em Campos Gerais. Que legal, olha só. Pois é, então, você trabalha como professor na Rede Municipal de Ensino. Isso. Né, de Belo Horizonte. Eu vou querer que você fale, foi diretora do sindicato... Não, daqui um pouquinho eu vou te perguntar isso. Eu queria que você contasse para nós quem é o PSTU. O PSTU é um partido que surgiu em 92, na verdade é fundado em 94, a partir de alguns grupos que romperam ou foram expulsos do PT em 92. Em 94, esses grupos se juntam e vai formar o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. É um partido que tem no seu centro a defesa da concepção do socialismo como ainda uma tarefa histórica a ser cumprido pela classe trabalhadora. Tem como referencial teórico, né, para além de Marx, Lenin e Trotsky, que acabou sendo um personagem meio apagado aí do cenário da história, e é um partido vinculado às lutas da classe trabalhadora, né? A sua militância essencialmente atua nos movimentos sociais, sindicais ou movimento estudantil. Sim, aí fazendo uma passagem do tempo até agora, eu queria que você definisse o PSTU hoje, como que ele como é que o partido vê essa realidade que nós estamos vivendo, né? Aí Dilma, Temer, a turma lá que está com ele, como é que é isso? O PSTU, desde a primeira eleição do Lula, vem fazendo uma crítica grande. Na verdade, na primeira eleição do Lula, a gente chama o voto no Lula, o voto crítico no segundo turno. E desde então, nós fazemos uma crítica grande ao processo de alianças que o PT construiu. Eu costumo dizer que a turma descobriu agora que Temer não presta. Nós já sabíamos há muito tempo que Temer não prestava, né? O Temer é oriundo dos grupos mais atrasados da política brasileira. Era oriundo, não, ele é parte desses grupos. Nós achamos que o Congresso não tem legitimidade para o impeachment porque é tão corrupto quanto. Mas somos parte da turma que achamos que os erros cometidos pelo PT foram muito graves. Erros que se aproximam de uma traição à classe trabalhadora. Boa parte dos projetos que agora estão para ser aprovados e que nós temos que lutar ardorosamente contra eles, inclusive porque senão os municípios não se bancam se esses projetos passarem, foram apresentados ainda no governo Dilma, né? E agora abraçados com toda a gana pelo governo Temer. Então nós achamos que é necessário que se tenham novas eleições no país e novas eleições sobre novas regras. Achamos que o PT falhou gravemente, não estava autorizado a fazer o que fez. Agora, não temos a menor dúvida que Temer não e nunca foi uma alternativa. Você diz essas alianças. As alianças e os projetos que foram incorporados em função da aliança. A rigor, o PT teve o mesmo modelo de administração que o PSDB. Com viés, algumas políticas com cara mais social, sim,
mas não teve nenhuma medida de transformação estrutural do país que atendesse às necessidades da classe trabalhadora. Continuou com as privatizações, continuou com as concessões, que na prática representavam privatizações, continuou com o pagamento da tal dívida externa, comprometendo quase 50% do orçamento do país, fez cortes brutais na educação e na saúde, fez uma reforma da Previdência que dificultou a vida do trabalhador para se aposentar, né? Então, todas essas alianças e essa forma de governar, e se meteu na corrupção, né? Para se manter no poder, utilizou os mesmos velhos métodos da direita. E não foi para isso que os trabalhadores elegeram o PT, foi para que ele realmente fizesse uma transformação. Nós achamos que precisa construir uma nova alternativa, não só uma nova alternativa eleitoral, mas nós precisamos reconstruir com a classe trabalhadora os velhos métodos, né, de organização, de luta e de conquista de direitos a partir dessas formas de luta. Não confiando num ser iluminado, porque esses não existem. Quando o PT fala que ele tirou 43 milhões da zona da pobreza absoluta, que entrou, esses 42 milhões entraram, na realidade, para a classe média, como é que você analisa esse fato, que talvez seja um dos da menina dos olhos do PT? Como é que você analisa? Olha só, o PT pegou um período em que houve um crescimento econômico mundial, né? Não foi só no Brasil, foi no mundo, né? Em períodos de crescimento econômico, a própria burguesia faz concessões assistencialistas para a massa trabalhadora. Porque para conter mesmo a massa que fica afastada dos seus direitos. E isso aconteceu no Brasil. Houve uma distribuição de renda entre os trabalhadores um pouco mais bem remunerados com os menos remunerados. Agora, os setores que estão no topo da pirâmide, esses se distanciaram mais ainda da base. Então, na verdade, não houve mais distribuição de renda no país. Trabalhadores que estavam um pouquinho mais estruturados perderam para setores que estavam mais à miséria, digamos assim. E isso não nos parece uma mudança que seja sustentável, né, que se sustente. Tanto é que na primeira crise, no primeiro momento em que o capitalismo entra em crise, são medidas fáceis demais de se cortar, porque são bolsas de assistência, né? Agora, ainda assim, é um negócio que a gente até brinca às vezes na sala dos professores, né? A depender de como faz a pesquisa, nós viramos classe média alta, classe média baixa ou classe média média. Não tem a variação salarial, tem a forma que se entende. E teve realmente uma sensação de maior poder de compra com o aumento da linha de crédito. O que vai, na verdade, acabar se voltando contra a própria classe trabalhadora nesse momento, né? Porque ela ficou muito endividada. Uma coisa é que todos nós achamos que todo mundo tem o direito de comprar mais, mas o endividamento absurdo a que as famílias da classe trabalhadora foram levadas no último período vai ter seu preço, né? Nós vamos viver agora, tomara que não, mas o que está se acenando é ondas de despejo como teve no início da década de 90, final dos anos 80, que você tinha prédios inteiros ocupados de pessoas que eram despejadas porque não davam conta de pagar as prestações para a Caixa. Nos parece que vai acontecer, ou que existe uma grande possibilidade de acontecer coisas semelhantes, né? E aí, só para encerrar esse bloco, olha, gente, nós estamos numa luta árdua, e eu acho que ela tem que ser mais árdua ainda, para não flexibilizar a legislação trabalhista que foi construída no Brasil na época do Getúlio Vargas, de um ditador. Nós não estamos brigando para não perder nenhuma medida recente que foi feita. Não tem nenhuma medida feita pelo Partido dos Trabalhadores em termos de direitos estruturais, na legislação trabalhista, pelo qual nós estamos lutando ainda para manter. Pois é. Bom, então sai a sua candidatura pelo PSTU. Para provocar, eu gostaria de perguntar se você, Consola, não achariam interessante uma candidatura a vereadora que, na realidade, vocês venceriam com facilidade, dado o número de votos que vocês vêm tendo. Não seria melhor ser candidata a vereadora,
voltar a ser candidata a prefeito ou a governador, porque o parlamento te dá uma possibilidade de trabalhar, inclusive com essas classes que você está mencionando. Olha só, essa era uma hipótese. Era uma hipótese possível, plausível, razoável? Sim. Por outro lado, esse é um ano em que parte do nosso debate, ele foi testado na realidade e comprovado a sua veracidade. Não é mais o que a gente diz, né? Uma das coisas que a gente sempre denunciou é o atrelamento do Estado brasileiro à iniciativa privada. As moedas de troca, né, que era o financiamento de campanha feito pelas empresas e como que essas empresas se apropriavam do Estado após isso. Então, esse é o momento que isso virou uma verdade escancarada, não somos mais nós que dissemos, né? Todos os grandes meios de comunicação dizem. É uma pena que na nossa avaliação continua da mesma forma, continua do mesmo jeito, mudaram a forma, mas não mudaram a natureza do processo. Então, o partido entendeu que eu estava mais preparada nesse momento para enfrentar o debate e, na realidade, nós optamos por outras candidaturas que têm uma entrada em setores específicos e interessantes e que podem também ser uma alternativa para o parlamento, né? Companheiros nossos da educação, que têm uma entrada boa dentro do setor e que, se a candidatura é abraçada pela categoria, pode se transformar numa alternativa no parlamento. Tá. Aqui, você foi diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Eu ainda sou, na verdade. Do município, quer dizer, nesse momento, licenciada, né? Mas... Eu vou te perguntar a importância disso em todo esse processo político, mas já vou te falar que é capaz da gente ter que dividir em duas partes, que já me deram um sinalzinho ali, mas você vai ter 2 minutos para falar e depois eu anuncio que a gente começa o outro bloco, tá? Então, a importância do sindicato na sua candidatura. Olha só, nós discutimos uma coisa que é muito importante, que para mudar a realidade, os trabalhadores têm que lutar e se organizar. E nós achamos que alguns sindicatos, não todos, né, porque a realidade do movimento sindical brasileiro não é tão feliz assim. É verdade. Mas são uma alternativa. E por isso nós atuamos nesses espaços. E não só do Sindirrede, mas eu tenho procurado visitar vários sindicatos, porque eu quero mostrar isso. Eu me apresento como uma candidatura que quer representar as reivindicações da classe trabalhadora. Então, eu tenho procurado as organizações que concentram essas reivindicações para que a gente possa apresentar de forma mais legítima, né? Não falar de um lugar isolado da minha pessoa. E toda a minha vida política, na verdade, ela esteve cruzada com a minha atuação na categoria de professores e, consequentemente, no sindicato representativo da categoria. Então, de uma forma ou de outra, são coisas que se misturam. Pois é, então nós vamos interromper aqui e no bloco seguinte nós começamos por aí. Como sempre, né, é um intervalo pequenininho e nós voltamos em 1 minuto conversando com a Vanessa Portugal Barbosa, do PSTU, candidata a prefeita de Belo Horizonte. Até mais. Não foi para a praia de ressaca, amanheceu. Bebeu, só perdeu as ondas e o paquera que era seu. Passou mal o dia inteiro, dessa vez ela aprendeu. Viu aí? Bebeu, perdeu. Curta a adolescência sem beber. Ministério da Justiça, Governo Federal. Bem, nós estamos conversando hoje com a Vanessa Portugal Barbosa, que é candidata a prefeita de Belo Horizonte. A Vanessa é formada em Biologia pela UFMG, é professora, é
diretora do Sindicato dos Professores Municipais e, bom, já falei que a candidatura é pelo PSTU. Vanessa, pelo que eu entendo, você tem, talvez, não é que não tem jeito de botar essa marca ou aquela, não sei, mas alguma coisa que sobressai no seu trabalho, o trabalho político e um trabalho muito específico na luta contra o machismo e a favor da LGBTfobia e o racismo. É contra a LGBTfobia e o racismo. Sim. Olha só, o que nós entendemos? Essa é uma discussão que a gente faz há algum tempo. Nós entendemos que para mudar a realidade a classe trabalhadora precisa se unir. E não existe unidade se mais da metade da classe trabalhadora é oprimida e jogada de lado. Que são as mulheres, os LGBTs e os negros. Só é possível a gente se libertar enquanto classe se nós eliminarmos a opressão que existe entre nós. Então, nós achamos que essa é uma luta fundamental para o nosso projeto político e para a sobrevivência desses setores. Não é possível transformar uma sociedade se a gente não luta contra a intolerância à diferença, né? Se a gente não luta contra esse modelo de sociedade que transforma a diferença em desigualdade e em desmérito, né? Algo que se volta contra as pessoas. Então, isso para nós é uma luta muito importante. E achamos que essa luta vem crescendo nos últimos anos. Ao contrário do que as pessoas dizem, que tem uma onda reacionária... Ai, eu acho que não também. Eu acho que tem uma onda progressista, de luta, de mobilizações. Agora, os reacionários sempre estiveram aí. Enquanto nós estávamos calados, eles também estavam. Na medida que a gente se move, eles também mostram as garras, eles também mostram os dentes. E as pessoas têm que entender que quando elas lutam, e a luta é muito importante para sair da opressão, toda luta tem uma reação. É verdade. Então, toda luta é dura, toda luta vai ter enfrentamento, mas é o único jeito que a gente tem para avançar. Pois é, né? e apostam também para que tudo dê errado, né? Exatamente. Para que a regressão... exatamente. Aqui, eu esqueci de te perguntar uma coisa. Por que assim de rede? Por que chama assim de rede, o sindicato? É estranho, né? Porque Foi a primeira vez que eu nós ouvi. éramos do Sindiúte e teve todo um processo de discussão e acabou gerando uma ruptura. E, na verdade, a gente era a rede municipal de ensino de Belo Horizonte. E todo mundo dizia, nós somos da rede, nós somos da rede, nós somos da rede. E foi após uma greve muito longa, muito dura, em que o símbolo da nossa greve foi uma rede muito grande, muito ampla. E acabou que, como o Congresso foi logo depois, a escolha do nome também foi logo depois, o nome que ficou foi Sindirrede, que é o Sindicato da Rede Pública Municipal de Educação. Eu entendo muito, né, o que é rede, o sentido e tal, mas nada a ver com partido? Nada a ver com partido. Até porque o sindicato não tem um atrelamento ao partido. É verdade. E não tem mesmo. No caso do Sindirrede, é uma diretoria proporcional em que as chapas que disputam compõem a diretoria do sindicato na proporção de votos que tiveram. Então, não tem mesmo. Ali dentro da diretoria do Sindirrede tem petistas, tem gente do PSTU, do PSOL, do PCdoB e gente de partido nenhum. Tem uma composição ampla mesmo. Eu queria era provocar mesmo, para poder saber das coisas. Bom, agora eu queria já começar a conversar com você sobre os problemas que Belo Horizonte tem. Então, na hipótese de você ganhar a prefeitura, o que você acha que você teria que fazer e em que ordem? Então, o que nós temos dito é o seguinte, o maior problema do país e de Belo Horizonte é a desigualdade social. Os governos municipais e estaduais deveriam atuar para diminuir isso. E, no nosso entendimento, eles atuam para amplificar essa desigualdade. A gente diz que tem um Robin Hood ao contrário. Os pobres pagam os impostos e os recursos dos impostos vão para as grandes empresas, via terceirizações, via parceria público-privada, via concessões públicas. Então,
Então, nós achamos que precisa reverter isso. Belo Horizonte está completamente privatizada. Agora, inclusive... Impostos entram nisso? Impostos entram nisso, porque... Porque todo mundo paga imposto. Comprou, pagou imposto. Na verdade, todo mundo não, né? As pessoas físicas que trabalham pagam imposto, porque as grandes empresas, as grandes corporações, muito pouco. Pois é, aí eu queria dizer o seguinte, nada de cobrança das riquezas, das grandes riquezas. Exatamente, das fortunas. Né? Das fortunas, dos banqueiros. Exatamente. A proporção dos banqueiros. Os banqueiros pagam menos imposto de renda que eu. Exatamente. Né? Então, eu concordo plenamente com essa Então, o que a situação. gente está discutindo? Ora, Belo Horizonte vive um processo de entrega do patrimônio. Os últimos bastiões estão sendo privatizados, porque agora as escolas públicas e os hospitais e postos de saúde estão indo para um processo de privatização. Posto de saúde aqui ainda não foi, não, mas as cidades vizinhas já são. Como que eles privatizam? Via parceria público-privado. Então, é o recurso que pela Constituição está carimbado, que tem que ir para a educação. Como é que eles fazem para transferir isso? Faz uma PPP com a Odebrecht e o recurso que está carimbado é transferido para a Odebrecht. E a Odebrecht administra o prédio da escola pública. E é muito bem remunerada por essa administração. Então, é dinheiro que deveria estar sendo investido na merenda da criança, no salário do professor, que é transferido para a iniciativa privada. Esse investimento, no momento, é só em universidades ou escolas públicas em geral? Escolas públicas. Você tem nas unidades, todas as novas escolas que são construídas em Belo Horizonte, inclusive as unidades municipais de educação infantil, são construídas via PPPs. Então, na verdade, são construídas, atualmente o contrato é com a Odebrecht, né? A Odebrecht, a mesma Odebrecht daquela lista em que o atual prefeito está na lista, são construídas via Odebrecht e elas têm uma concessão de administrar a escola por 25 anos. Elas administram um prédio e recebem por isso. Por que eu estou dando tanta importância a isso? Porque a lista de coisas que precisam ser feitas na cidade, isso todo candidato fala. Precisa ter mais postos de saúde, precisa contratar mais médico, precisa valorizar professor, precisa construir mais um mês, precisa melhorar o transporte, isso todo mundo fala. O problema é que, para fazer isso, tem que tirar o dinheiro que está indo para a iniciativa privada e transferir o dinheiro para essas áreas, né? Porque senão não tem recursos. Se boa parte dos recursos são transferidos para a iniciativa privada, falta para atender as necessidades da população. Então, esse é um dos elementos centrais da nossa campanha, um combate à privatização, um combate à entrega do patrimônio público para a iniciativa privada. E tem outras formas, né? Aqui em Belo Horizonte, as SSAs que estão crescendo, o projeto da PBH Traduz tudo que você falar de sigla. Tá, as SSAs são, na verdade, sociedades que são empresas de direito privado que estão sendo construídas pela prefeitura para administrar o serviço que a prefeitura presta, certo? E tem um negócio que chama PBH Ativos, que também é uma empresa para onde a prefeitura está transferindo imóveis e fundos, por exemplo, o fundo que a Copasa transfere para a prefeitura para fazer saneamento na cidade está nessa PBH Ativos, que é uma empresa que nos parece que inclusive venderá títulos e esses fundos e esses imóveis serão o lastro desses títulos. Então, se tudo der errado, o dinheiro que deveria estar sendo usado para o saneamento vai ser usado para pagar a dívida a quem comprou os títulos. Então, essas coisas todas precisam ser revertidas, né? Porque é aquilo que eu falei no início, é um Robin Hood às avessas, cobram os impostos da população carente e transfere diretamente para as empresas privadas, que exploram duas vezes, exploram no local de trabalho e depois exploram ao absorver os recursos públicos. Agora, para você conseguir fazer isso, você precisa ter muito apoio da população. Isso. Então, eu acho que esses dois problemas talvez se coloquem. Como fazer isso? Então, olha só, a gente faz uma campanha dupla. Nós dizemos, vote em nós, mas se organize e lute. Nós nunca dissemos, vote em nós que eu resolvo seus problemas. Até porque essa visão para nós está errada, né? A visão de uma heroína
que você coloca lá, o seu único trabalho é apertar direitinho o número na urna, né? Nós fazemos uma campanha contrária. Votar certo é muito importante, mas não basta. É preciso que as pessoas se organizem, lutem, se mobilizem, porque senão as coisas não mudam. Nós temos uma proposta que é, na verdade, a formação de conselhos populares amplos nos bairros, por locais de trabalho e deliberativos, que pode ser uma base de organização incentivada pela prefeitura para que dê sustentabilidade para um plano de governo voltado para a necessidade da população. Mas nós temos clareza que jamais vamos substituir as organizações autônomas da própria classe, né? Elas precisam ser estimuladas, mas elas precisam acontecer. As pessoas... A classe trabalhadora tem que voltar a acreditar na sua própria força, na força da sua organização. Isso para nós é muito importante. Pois é, e esses conselhos populares, eles vão servir também como uma fonte de fortalecimento, de revigoramento, não sei, dos próprios movimentos anteriores. A gente espera que sim. Né? O que a gente espera é que, sendo eleita ou não, que a ideia dos conselhos populares peguem, ou feitas pelo Estado ou feitas pela própria população. O que nós achamos novas formas de unificar os trabalhadores precisam ser construídas. Conselhos é um nome que a gente dá, pode ter outros nomes, mas elas precisam ser construídas. Na medida que você está na prefeitura, você tem mais recursos, você tem canais. Pode ser um ponto de apoio nisso. Pois é. E aí você pode, na realidade, realizar. Eu acredito nisso. Pode realizar um trabalho. E isso é muito importante. Porque, gente, não adianta um candidato de esquerda que chegue ao poder e não atue para organizar a população. Porque os poderes são efêmeros, né? Enquanto existia a estrutura econômica que domina o país, que domina a realidade mundial, os poderes são efêmeros. A única coisa que pode, de fato, mudar a realidade ou manter uma certa ideia no poder é a população organizada, né? Então, nós achamos que todo representante de esquerda que se eleja para qualquer coisa que seja, ele tem que centralmente incentivar a organização do povo trabalhador. Fala um pouquinho mais sobre essa questão da inclusão do pessoal da LGBT, a questão do racismo, das minorias, dos idosos. Então, nós achamos que aqui são 2 centros de atuação. O primeiro é um amplo debate mesmo, né? Uma mudança de consciência na forma de pensar. O segundo, medidas concretas. Medidas concretas que nós estamos classificando de punição aos agressores e de abrigo aos agredidos, né? O que seriam isso? Por exemplo, um programa efetivo de trabalho das diferenças, da diversidade dentro das escolas. Isso é muito importante. É importante que as crianças saibam conviver e saibam respeitar as diferenças que existem. A outra coisa é as casas-abrigo, para que possam acolher as pessoas que são frutos da violência, tanto da violência doméstica quanto da violência cotidiana, e um acolhimento que lhes permita também reinserir, não sei se é o termo, mas se inserir com tranquilidade, né? Que os ajude a se inserir dentro da sociedade. Então, são medidas que a gente entende que são combinadas, mas por que combinadas? Porque o preconceito está tão disseminado que ele acontece na esquina, né? Ele acontece dentro da sala de aula, dentro da sala de jantar, dentro da sala de visita da nossa casa. Então, um amplo espaço de debate é muito importante. Pois é. Vanessa, eu agradeço muito você ter atendido ao nosso convite, viu? E vamos aí estar seguindo todo o problema da política no nosso país, estado e município. E queremos ter contato com você permanentemente, outras vezes para te entrevistar, viu? Não só em oportunidade de candidatura, tá bom? Com certeza. E para todos que nos seguiram nesse trabalho, eu agradeço muito e até a próxima semana, se Deus quiser.